Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, sua reflexão de hoje é sobre o processo eleitoral? Quando a gente olha essa questão eleitoral, ela é uma conquista importante da sociedade brasileira, uma conquista importante em vários países que conseguiram aprovar um processo eleitoral e que foi se tornando cada vez mais amplo, permitindo a participação da população. Quando a gente pensa em um governo, o governo ele deve estar representando a população. Então, quanto mais a gente restringe o voto, como já ocorreu no passado brasileiro, ocorre em outras regiões, outros países, e ocorreu na história dos países que são mais avançados hoje. Quando a gente restringe a base, a gente está colocando políticos que vão representar basicamente algumas classes mais privilegiadas. É claro que ainda existe, mesmo com uma opção ampla de voto para a população como um todo, algumas parcelas da população acabam tendo um peso mais alto, mesmo por questões até econômicas, terem recursos para ajudarem certos candidatos, isso acaba influenciando. Mas é uma coisa muito importante, nessa questão democrática, você ter a população com acesso ao voto, uma coisa que tem que ser muito valorizada, essa conquista que a gente conseguiu através da nossa história, ao longo da nossa história. Isso não é uma coisa que sempre existiu. A gente teve uma luta, pessoas se esforçando para que a gente tivesse esse acesso amplo ao voto que a gente tem hoje no Brasil. Então isso tem que ser valorizado, a participação da população como um todo nesse processo eleitoral. É claro que a questão democrática também precisa de informações fidedignas, de clareza nas propostas dos candidatos. Então toda essa história de fake news acaba minando a nossa democracia, dessa democracia que a gente tem construído e que a gente ainda tem que solidificar ainda mais. Acho que uma das grandes conquistas do povo brasileiro é a democracia, através do voto, através das informações, através de governos que representam a população. Claro que a gente tem que melhorar em vários aspectos, mas tem sido um processo onde o país, de uma forma geral, tem avançado historicamente. E hoje, professor, como você percebe esse processo? A gente está em um momento, não só no Brasil, mas em outros países, de um teste da democracia, a população um pouco mais radicalizada, o que acaba sendo bastante negativo em termos sociais. Acho que uma questão básica é a gente, para se viver em sociedade, é respeitar o direito do próximo. Então, quando a gente vai lá e não aceita a opinião de outro, pior ainda, quando parte para a violência, que a gente tem assistido de forma recorrente em várias situações que vão ocorrendo, que aparecem na mídia. É triste, a gente olhar em muitos momentos, a ideologia acaba sendo muito forte e acaba cegando as pessoas, acaba fazendo com que elas fiquem, em alguns momentos, até agressivas, e meio que sem conseguir olhar o panorama como um todo. A gente vive numa sociedade, as pessoas têm opiniões diferentes e cada um tem o direito de expressar essa opinião, de colocar o seu voto de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus valores. Então a gente tem uma grande quantidade de candidatos, seja para presidente, para governador, para senador, para deputado, justamente para que dê conta dessa variedade de especificidades que existe em um país tão amplo, tão grande como o Brasil. E é saudável, essa diversidade, as opiniões diferentes, tudo isso acaba sendo muito importante, inclusive numa democracia. Eu acho que a democracia, a gente faz parte o voto, mas é muito mais do que isso. A democracia é você ter acesso à informação, é você saber exatamente o que o candidato está propondo, é você promover o debate de ideias para surgir proposições importantes, para esclarecer a posição de cada um, não só dos candidatos, mas também dos eleitores. Então, a discussão é uma coisa importante e isso a gente precisa estar disposto a ouvir o que o outro está falando sem querer impor nossas vontades. Então, a gente tem que caminhar para um ambiente mais harmônico nesse sentido, respeitando a opinião alheia. Só se nós como sociedade estivermos dispostos a ter mais tolerância, é que a gente vai caminhar para uma democracia plena. Isso é importante para o país, é importante para a sociedade, inclusive para o bom funcionamento da economia brasileira. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Vamos falar de democracia, professor? O senhor tem um título a nos indicar? Bom dia, Quinto. Bom dia a todas e a todos. Hoje eu queria chamar a atenção dos ouvintes para um livrinho fundamental que acaba de sair. Acho que está nas livrarias há uma semana, mais ou menos. O título é A Democracia Equilibrista e o subtítulo é Políticos e Burocratas no Brasil. Os autores são dois doutores em ciência política, Pedro Abramovay e Gabriela Lota. Ela é da FGV e ele coordena a Open Society na América Latina. Então, por que é tão importante destacar esse lançamento aqui na coluna? É que, baseado numa experiência de 8 anos do Pedro Abramovay nos altos escalões do governo, principalmente Ministério da Justiça, mas antes com uma passagem muito rica no Senado como assessor, eles fizeram uma reflexão conjunta e apresentam para os leitores a possibilidade de entender melhor uma das variáveis-chave de um processo que vá realmente em direção à democracia. O que é importantíssimo porque se os institutos de pesquisa não estiverem muito errados, em poucos dias ou em um mês, nós saberemos que 2023 vai ser o ano de uma nova redemocratização, não é? Mas por que a pergunta, professor? Então, Quinto, eu fiz como pergunta, a questão da nova redemocratização, porque muita gente acha que essa expressão só pode ser usada quando cai alguma ditadura, tirania, ou sei lá o quê. Mas, na verdade, se a gente não ficar numa visão tão convencional, mesmo que a gente não esteja superando o Estado Novo ou a ditadura militar de 64, está na cara que vai ser, na verdade, uma redemocratização, porque esses 4 anos de inferno, que ainda não foram embora, apesar do inverno já ter ido, eles foram de um retrocesso do ponto de vista do processo civilizador que nem se compara com muitos outros períodos. Então, mesmo que não seja uma clássica redemocratização, é isso que vai ocorrer. E o ponto que é importante é o seguinte: em 2023 serão novos milhares e milhares de cargos em comissão no Executivo Federal, nas assessorias dos parlamentares e dos senadores, enfim, dos deputados e dos senadores, e mais, muitos governos estaduais passarão por um processo semelhante, com afastamento dos obscurantistas e negacionistas e a substituição por novos quadros. Só que novos quadros, na maioria das vezes, muito bem intencionados, mas inexperientes. Então, a descrição que os dois autores fazem nesse livro dos casos pelos quais o Pedro Abramovay passou é realmente, eu diria que é uma melhor obra didática para esse contexto. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis na página pessoal do colunista zeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, você fez na última coluna uma análise dos planos de governo dos principais candidatos melhores colocados à presidência em relação às propostas na habitação e política urbana. E hoje o assunto são os 3 candidatos que lideram na disputa ao governo do estado de São Paulo, também sobre habitação e política urbana. Bom dia! Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, ao contrário dos candidatos ao governo federal, no caso das candidaturas ao governo estadual, as questões relativas à habitação e política urbana estão tendo muito mais espaço, tanto no debate, no confronto, como também muito mais espaço no desenvolvimento da proposta. É interessante que tanto Haddad, Rodrigo Garcia, o Tarcísio, os 3 se dedicam longos parágrafos para explicitar as suas propostas. O que a gente pode dizer, de uma forma bastante sintética, é que o plano de governo do Haddad se detém muito na ideia de um planejamento metropolitano, de um planejamento regional que possa informar os investimentos, um elemento que não aparece, né, uma diferença em relação aos planos de Rodrigo e Tarcísio. Mas também gostaria de destacar, no âmbito daquilo que não aparece nos demais programas, é a proposta do uso da extensão e residência universitária para apoiar municípios, prefeituras e governos estaduais em programas relacionados à política urbana. Isso tem muito a ver, inclusive, com a mobilização da própria universidade. E, professora, o que a gente pode dizer que tem de convergente entre os 3 candidatos, hein? Pois é, Sandra, apesar de um espectro político tão distinto, tem algumas propostas que são convergentes nas 3 candidaturas. Uma delas é a implantação de sistemas de transporte ferroviário por trem entre municípios do estado de São Paulo. A essas propostas, a Haddad acrescenta a ideia de corredores de ônibus nas rodovias que têm maior movimentação. Tarcísio pensa na questão dos trens, aliás, pensa na questão do conjunto de serviços numa perspectiva de concessão privada. Basicamente, a ideia é que todo e qualquer investimento dentro desse campo deve ser operado e trabalhado a partir da iniciativa privada. Já Haddad pensa em refazer algumas estruturas como o CDHU, que foram extintas, retomar a capacidade de planejamento e de operação de algumas empresas estatais. Outra convergência é que nos 3 programas se fala em habitação social, nos 3 programas se fala de uma atenção especial à população em situação de rua. Rodrigo Garcia pensando em ampliar o que existe de recursos para assistência social, de repasse dos estados para os municípios. Haddad pensando numa política específica de locação social, de um serviço social de moradia, e Tarcísio pensando na ideia de uma política específica também para o atendimento dessa população. Por fim, gostaria de destacar a ideia presente no plano de governo de Haddad de um bilhete único metropolitano e de uma integração dentro da área metropolitana de todo o sistema de transporte. Já Rodrigo Garcia aposta em ampliar o BRT para o ABC e o VLT da Baixada. Tarcísio fala genericamente em melhorar a situação do transporte coletivo. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora, qual tema você nos traz na coluna de hoje? Hoje eu vou falar de novos achados sobre Covid-19 do nosso grupo.
Desde que começou a pandemia, nos questionamos como explicar que algumas pessoas idosas eram resistentes, enquanto jovens, aparentemente saudáveis, tiveram formas graves de Covid e até letais. E para responder essas questões, nós coletamos diferentes amostras em um estudo coordenado pelo Centro do Genoma. Uma delas foi a de casais discordantes, onde um dos cônjuges foi infectado e o outro, apesar de exposto, sem proteção, permaneceu assintomático. E essa pesquisa foi publicada em 2021 na revista Frontiers in Immunology. A nossa hipótese é que nas pessoas resistentes haveria uma ativação mais rápida das células NK que atuam na resposta imune. Agora tivemos mais 2 estudos que foram aceitos para publicação. O primeiro também está focado nos genes mecanismos de resistência e também será publicado na revista Frontiers in Immunology. E o segundo comparou a progressão da Covid longa em 2 gêmeos idênticos que tiveram uma forma grave e, coincidentemente, foram internados e entubados no mesmo dia. Essa pesquisa será publicada na revista Frontiers in Medicine. Eu hoje vou falar do primeiro, focado nos genes de resistência. Como foi desenhado o estudo e o que vocês observaram? Os primeiros autores dessas pesquisas são Matheus Vidigal, que é pós-doc no Centro do Genoma, e Eric Castelli, que é professor da Unesp. Em relação às formas graves, tivemos a colaboração do grupo do professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina. A ideia que tivemos nesse estudo foi de comparar os extremos. Isto é, nós comparamos os genomas de 87 nonagenários e centenários que tiveram formas mais leves de Covid-19, com 55 jovens que tiveram formas graves e algumas letais. E todas as amostras foram coletadas no início de 2020, antes das campanhas de vacinação. O que foi observado? Como existem inúmeras diferenças se compararmos os genomas de 2 pessoas não aparentadas, a pesquisa focou na região dos genes responsáveis pela resposta imune, que é chamado de MHC, do inglês Major Histocompatibility Locus. E nos idosos, observou-se que havia uma frequência 2 vezes maior em um gene chamado MUC22, em comparação com um grupo que teve formas graves ou mesmo em comparação com a população em geral. Qual foi a conclusão do estudo, então? A nossa hipótese é que esse gene poderia ter um papel protetor contra as formas graves, reduzindo a inflamação em resposta à infecção. Interessante é que um grande estudo publicado na revista Nature em agosto pelo consórcio Host Genetics Initiative mostrou que uma variante em um gene da mesma família, MUC5B, responsável pela produção de mucina, estava associada a uma sobrevida 2 vezes maior em pacientes com fibrose pulmonar idiopática. E nos camundongos, essa variante parece ser essencial para a liberação e eliminação do muco e para controle da infecção. Quais serão então os próximos passos? Toda vez que nós identificamos um gene candidato, o próximo passo é fazer o que chamamos de estudo funcional. Isso é pesquisar qual é a função desse gene, como ele atua. E para isso nós estamos gerando várias linhagens celulares de alguns centenários resistentes e vamos compará-las com linhagens de jovens que tiveram formas graves de Covid. Vamos infectar as linhagens com 2 variantes da SARS-CoV-2. A Delta, responsável pela forma mais grave, e a Ômicron, responsável pelas formas mais leves. E vamos estudar o comportamento desse gene da mucina. Esperamos ter respostas que nos ajudem a entender como esses genes atuam para proteger as pessoas que nasceram com essas variantes protetoras. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, de cada 10 crianças e adolescentes brasileiros, uma está fora da escola, segundo um relatório da Unicef. Como mudar isso? Não há muita dúvida sobre o que temos que fazer para incluir as crianças na escola. Essencialmente, o que precisamos é aumentar as vagas.
é entender que o princípio constitucional da obrigatoriedade da educação implica duas coisas. Primeira, o poder público oferecer as vagas para todas as crianças na faixa de educação, crianças e adolescentes, na verdade, ou seja, entre 4 e 17 anos. Importante lembrar que a primeira Constituição brasileira a estabelecer a educação obrigatória foi de 1946. Até então não havia isso. E ela estabeleceu 4 anos, dos 7 aos 10. A ditadura ampliou para 8 anos, dos 7 aos 14. E na democracia, no governo Lula, isso foi ampliado dos 4 aos 17. O que implica, como eu dizia, duas coisas. Primeira, que o poder público ofereça as vagas. O poder público, no caso, quer dizer, estados, geralmente no ensino médio e às vezes no Fundamental 2, portanto dos 11 aos 14, e municípios, essencialmente no Fundamental 1 e às vezes no 2. Então, dos 7 aos 10, às vezes até aos 14. E a segunda implicação é que as famílias matriculem seus filhos na escola. Não é um período em que o pai e a mãe podem decidir se coloca o filho na escola ou não. Eles têm que colocar. Então, isso significa que o poder público tem que oferecer as vagas. Nós conseguimos, de 20 anos para cá, colocar praticamente todos os que estão no antigo primeiro grau, isto é, do expandido, né, que era dos 7 aos 14, na verdade hoje dos 6 aos 14, conseguimos colocar todas as crianças na escola. Então hoje o Brasil tem perto de 100% de escolaridade nessa faixa. O que não conseguimos? A educação infantil, 4 e 5 anos de idade, e o ensino médio, nos dois casos temos o quê? 75%, 80% falando de cabeça na escola e 20%, 25% fora. Então o que temos que fazer? Criar vagas. Isso é essencial. Criar vagas supõe dinheiro para construir escolas, dinheiro para contratar professores e melhorar a qualidade do ensino ofertado. Então, essencialmente é isso de que precisamos para que o Brasil cumpra o mandamento constitucional e a necessidade social de que as pessoas tenham acesso à escola. Já os alunos que estão na escola têm passado por dificuldades, porque há inúmeros relatos de merenda racionada em todo o Brasil. A história que saiu no jornal Estado de São Paulo, um jornal conservador, a história de que tem crianças rachando até mesmo ovo na escola pública por causa da merenda, é uma história profundamente chocante. Ela deixa a gente muito mal, porque a gente vê que há pessoas passando fome no Brasil, nesse nível que é o nível do futuro. Quer dizer, as crianças de hoje que passam fome, elas vão ter mais dificuldade de aprendizado, elas podem ter problemas, inclusive, de formação no cérebro, que acarretem danos para o futuro. O Brasil está sacrificando o futuro com um governo que não dá a mínima para a educação ou para os valores humanos de saúde pública, cultura, meio ambiente. Então isso nós temos que corrigir. O único jeito aí também é qual? É colocar dinheiro na merenda escolar. A merenda escolar já melhorou muito, desde que no começo da década de 2000 foi associada à agricultura familiar. Isso quer dizer o quê? Que a comida oferecida às crianças é basicamente provinda de agricultores que trabalham com a própria família e que então permitem emprego ou trabalho para multidões de agricultores e ao mesmo tempo uma comida sem agrotóxicos, geralmente, para multidões de crianças. Isso nós temos que reconstituir, fortalecer e ampliar. Então, dessa maneira, conseguimos lidar com dois problemas ao mesmo tempo. O problema de evitar o êxodo rural, mantendo no campo pessoas que produzem alimentos, e garantir comida boa para as crianças. É isso, essencialmente, o que nós temos que fazer hoje no Brasil. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, como a universidade vem refletindo e discutindo as questões centrais do país? Leila e ouvintes da Rádio USP. Após uma manifestação festiva na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, em 11 de agosto de 2022, em defesa da democracia
e que teve como ponto alto a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, a mesma USP organizou no campus Butantã o evento USP Pensa Brasil, que aconteceu na virada do mês de agosto para o de setembro, no auditório da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. De acordo com a nova governança da universidade, este evento foi uma forma da USP dialogar sobre as questões centrais brasileiras. Concebido para ser um evento voltado ao tratamento da condição contemporânea brasileira, mas com uma clara intenção prospectiva, ou seja, projetando futuros possíveis, esse grande acontecimento mostrou o compromisso da universidade com os rumos da sociedade brasileira, diante de grandes desafios, não só territoriais, como também planetários. Pelo seu porte e capacidade de reflexão, mostrou-se também como um importante marco nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil e dos 100 anos da Semana de Arte Moderna em São Paulo. Os temas tratados deixam claro esse compromisso da universidade com a sociedade. Lilia Schwartz comandou o debate Como Pensar o Brasil no século XXI. Já Rubens Recupero se deteve nas relações entre Estado e desigualdade no Brasil. Por sua vez, Maria Hermínia Tavares de Almeida se deteve nos impasses da democracia brasileira. E Carlos Nobre problematizou o antropoceno e o novo paradigma ambiental brasileiro. Por fim, José Miguel Wisnik tratou dos impasses da cultura moderna no Brasil. E além do Pensa Brasil, há outros projetos para enfrentar os desafios do nosso tempo? O evento USP Pensa Brasil possibilitou também a extroversão e exposição de outros projetos e iniciativas centradas na relação entre a USP e a sociedade. Destaca aqui o programa Eixos Temáticos da USP, uma iniciativa da própria reitoria. O principal objetivo é colocar em perspectiva a capacidade que a USP dispõe para contribuir no enfrentamento dos grandes desafios do nosso tempo. Para tanto, propõe não só a interdisciplinaridade como base, como também a transversalidade, através da formação de grupos de professores da USP que estão trabalhando em torno de 11 eixos temáticos. A inspiração para tal proposta é a da atuação do Instituto de Estudos Avançados da USP, que desde a sua inauguração em 1986, incentiva estudos sobre políticas de desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura em geral, bem como sobre o uso social do conhecimento, favorecendo assim não só novas ideias, como também novos desafios. Para o evento USP Pensa Brasil, os coordenadores do programa Eixos Temáticos organizaram a exposição em 3 momentos, possibilitando um rico entrosamento e debates entre os diferentes eixos. No dia 30 de agosto, o auditório da Brasiliana reuniu os eixos temáticos relacionados diretamente ao funcionamento da sociedade, economia, indústria e saúde. No dia 31, foi a vez daqueles que são considerados como fundamentos da sociedade: democracia, cultura e artes, educação e desigualdades. Por fim, no dia 1º de setembro, foi a vez da agricultura e pecuária, cidades, energia e meio ambiente, uma vez que fornecem as bases sem as quais a sociedade não pode funcionar, ou seja, são elementos estruturais de nossa existência. Convido vocês a conhecer o primeiro resultado do eixo temático Cultura e Artes, produzidos coletivamente por uma equipe formada de 11 professores de diferentes áreas do conhecimento. Trata-se de um manifesto da cultura, das artes, da complexidade, subsídios para as políticas públicas, publicado no Jornal da USP em 23 de setembro. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.